Quando nós passamos por caos, principalmente sobre efeito da natureza, nós vivemos recentemente a experiência de um dos nossos estados, no Rio Grande do Sul, que enfrentou um caos em que a natureza trouxe aquela sociedade em que não foram escolhidos entre bons e ruins, justos e perversos. Não foi escolhida, mas todos que estavam naquela região foram vítimas daquele caos. E sempre que enfrentamos algum caos climático, social, econômico, a sociedade se reorganiza para ver como superarmos ou evitarmos sermos acometidos por um outro caos. Então todas as medidas são tomadas depois da experiência das pessoas que estavam envolvidas direta ou indiretamente nesse caos que descrevemos na Parashá de Noa. A nossa discussão ela está restrita, talvez, à leitura do terceiro ciclo da Parashá de Noa. Estamos no terceiro ciclo trienal que fala sobre as gerações de Noa. Como que as gerações vão exatamente se reorganizar pós-dilúvio. Então, esses efeitos, eles são percebidos gerações à frente de Noa. Já foi dito aqui sobre o comportamento do próprio Avram quando ele entra no Egito com a sua esposa, recomendando sobre o que ela deveria afirmar. Diga, és minha irmã. Quando ele sai do Egito e entra em outro país, ele pergunta, não sei, o temor dos homens que vivem nessa cidade, então diga que é a minha irmã e não minha esposa. Então são reações e comportamentos ainda que são reflexos. A história, ela precisa evitar o anacronismo sempre, mas a história ela é percebida e estudada pelas reações. Então os historiadores eles veem a reação, por exemplo, é medido a história através de um comportamento social daquela sociedade que enfrentou determinado caos. Por exemplo, a cultura brasileira, depois do alto índice de inflação que nós vivemos nas décadas de 80, fez com que toda uma sociedade tivesse um comportamento de autoconsumismo. O que marcou esse comportamento social? Então, as pessoas, os historiadores analisam por que os brasileiros têm esse comportamento de pegar e gastar, pegar e gastar. Então, é através desse comportamento que eles vão analisar os efeitos que mudou um comportamento coletivo de uma sociedade toda. Na década de 80 tinha uma inflação em que o valor da moeda era um de manhã e o outro à tarde. Você recebia e tinha que correr às compras e o que sobrasse daquilo tinha que ser colocado na poupança. Então se tornou toda uma sociedade previsível no seu comportamento econômico. Entrava-se nos mercados e tinha alguém ticando os preços ali a cada instante. E isso fazia com que as pessoas pegassem o dinheiro e gastassem rapidamente, porque no final da tarde ele tinha outro valor, e não aquele do que você recebeu. Isso fez com que as pessoas pegassem vendas de imóveis, negócios, e colocassem aqueles valores nas contas, poupança, porque aquilo ali traria rendimentos. Da mesma forma que a inflação consumia a sua moeda e o seu recurso, as poupanças traziam importantes rendimentos. Eu tenho uma economia e vou pôr na poupança. Então, quem tinha um determinado valor na poupança
ele tinha os seus múltiplos calculados no final da tarde. Não é? E o Collor, o Collor também, ele pegou uma previsão, falou, então, muitos brasileiros têm economias na poupança, porque a poupança trazia importantes rendimentos. O trader ali não tinha muita utilidade, porque os rendimentos da poupança eram altos. Então vem o plano Collor, o plano Verão, que vai exatamente mexer num comportamento coletivo pós-inflacionário. Então, da mesma forma, os historiadores vão analisar os comportamentos de todos os tipos de caos que uma sociedade passa e como que ela reage, se comporta, e às vezes uma forma de um efeito coletivo. Então, hoje, a nossa análise ela pode gerar em torno da proposta da leitura do terceiro ciclo da Parashá de Noa, que trata sobre as gerações de Noa. As gerações de Noa pós-dilúvio. Então, o dilúvio que estudamos nos 2 últimos ciclos, ele não poupou ninguém. Deus já havia determinado de que aquela civilização deveria ser destruída, e acontece que Noa, ele acha graça aos olhos de Deus. Quando nós falamos que acha graça aos olhos de Deus, é porque ele encontrou um favor. O que é achar graça aos olhos de Deus? O que pode ser achar graça? O que pode ser achar favor aos olhos de Deus? Quem é que precisa de favor? Quando você tem na empresa, da sua participação, dos resultados, em que os seus esforços fez toda a diferença para os resultados que são colhidos, você é o tipo de pessoa que precisa de favor, no caso de um reconhecimento? Quem é que precisa de favor? Quem precisa de favor é aquele ou aqueles que não tiveram os mesmos esforços e que vai depender do olhar gracioso de alguém que fala assim: vou te conceder, eu vou te ajudar. Isso é favor. Isso é graça. Quando o professor fecha o semestre, quem é que precisa de favor? O aluno que se aplicou aos estudos, ou aquele que passou parte do tempo nos entretenimentos e agora ele precisa do quê? Quem que precisa de graça? Então Noa, a Parashá, ela diz assim, de que ele achou graça aos olhos de Deus. Mas esse achou graça, nós já discutimos no último ciclo, que é exatamente a forma como Hashem transcendeu através de Noa a civilização à frente. Como que ele conseguiu enxergar Abraham na descendência de Noa. Então sabe que fala assim, bom, esse aí eu vou poupar. Vou fazer uma arca para ele. Vou fazer uma arca. Então, quando nós falamos de desastres humanos, o que foi um desastre humano? A Segunda Guerra, o Holocausto é um desastre humano. Um desastre climático, o que está acontecendo na Espanha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Haiti. E depois, um desastre ecológico, entre outros que nós poderíamos descrever, um desastre econômico, um desastre político.
São muitos os desastres de que uma sociedade sempre precisa estar se reorganizando pós-feito daqueles eventos. Mas no caso do dilúvio, havia uma determinação e um julgamento e um decreto de que todos deveriam ser destruídos. Agora, quando Noa acha graça aos olhos de Deus, qual é a providência divina dada a ele para se safar desse decreto de que eliminaria toda a civilização? Construa uma arca. Já havia sido dado ao homem 120 anos como um período de que ninguém pudesse reclamar: não tive tempo de fazer techuvá, não tive tempo de retornar. 120 anos é o período que Deus deu ao homem quando viu que a sua maldade havia se ampliado para muito além do desejado. Então a arca se torna a morada do homem que deseja ter um comportamento diferente. Os nossos sábios dizem que as medidas da arca são as mesmas do Mishkan. As proporções em que foram construídas a arca foram as mesmas dos Mishkan. E o que Deus propôs para Moshe? Faça de todo aquele cujo coração se mova voluntariamente uma casa, e eu habitarei. Então, se Noa nada fizesse a respeito, ele seria salvo do decreto que Deus determinou a toda aquela civilização? Não. Então Noa teve o tempo hábil para fazer a arca e garantir uma sobrevida aos planos que Deus determinou para o homem. Nós estudamos recentemente Bereshit, quando Hashem determina, num diálogo, no ato da criação, dizendo: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Não era uma conversa da trindade divina, não. Não é? Façamos o homem. Bom, estão falando que eu estou batendo muito. Eu vou parar um pouco. Vamos voltar. Então vamos entender quem é que estava nesse momento de decisão. Eram os Melahim, os anjos. Então, estava presente o anjo da paz, o anjo da verdade, o anjo da justiça e o anjo da bondade. Então eles estavam considerando. O anjo da verdade diz: melhor não. O anjo Emet são mentirosos. Fala que vai ter picanha e entrega abobrinha. Prometem e não entregam. Não teve o voto favorável sobre fazer o homem a imagem, os atributos divinos. Mas o Reset falou assim: não, o homem é bondoso, o homem vai fazer bondade, vai exercer com bondade, então o meu voto é sim, vamos fazer o homem. O anjo Shalom falou assim: tem Putin, tem Irã, não haverá paz, é muita guerra, muito conflito, eu também voto não. E aí, o anjo, o Tzedek, falou: não, o homem faz tzedakah, ele vai espalhar justiça e vai tornar o mundo melhor, então meu voto é sim. Quem é que está faltando aí do conselho?
E aí, no empate, o que Deus decide? Façamos. Façamos o homem. Então, nós somos a possibilidade de que Hashem viu, através do homem, um ser semelhante a ele, de levar santidade a todos os cantos da sua criação, do mundo que ele criou. Do homem levar a santidade para o mundo e continuar construindo o mundo. Então, partindo disso, nós passamos a entender as gerações, porque é daí que nós começamos a nossa leitura, Toldot, sobre as gerações de Noa, sobre os filhos de Noa. O Barack Obama, no seu discurso no Cairo, no Egito, ele comete o erro em pôr em dúvida sobre a origem e a legitimidade judaica. Eu não sei se é erro ou se a dose de antissemitismo estava mais forte. O Yetzer Hará no Cairo, né? Quando fez referências a José do Egito. Mas Bill Clinton se espantou da afirmação de Arafat, dizendo que os judeus só existem em Israel a partir do século XIX, do movimento sionista de Theodor Herzl. Não existia judeus em Israel antes do século XIX. Eles passaram a existir como movimento político. Isso é para legitimar a fala de colonialista. De que os Askenazi, eles não são de origem, os Askenazi ou Sefaradi da Europa não são de origem do Oriente Médio, sim da Europa. E saíram da Europa para colonizar Eretz Israel. Aí ele afirmou que o Templo de Salomão nunca existiu. O Templo de Salomão nunca existiu. Mas a reação do Bill Clinton foi de espanto. Tipo, não há fundamentos. Os nossos patriarcas estavam aqui, ó. Aqui. Toldot, Noa, as gerações de Noa. Os semitas. Os semitas. Shem, Ever, vão estabelecer aquilo que Deus percebeu em Noa, quando disse, e achou graça Noa aos olhos de Deus. Então, mesmo ele que estava determinado, incluso no decreto de eliminação e de destruição, foi permitido-lhe construir uma arca. Então, pessoal, o que pode salvar a humanidade do caos? O que nós precisamos construir? Uma teivá? Ou um mishkan? O que pode nos poupar do caos econômico? Nós não rezamos até agora para cair as primeiras gotas de chuva depois do momento que nós desmanchamos a nossa sucá. Então nós estamos pedindo que Hashem nos livre do caos climático, que Ele nos dê condições favoráveis para as nossas produções, para a nossa subsistência. Nós rezamos constantemente no decorrer de todo o ano para garantir de que os decretos celestes sejam positivos ao nosso favor. E aonde é que nós precisamos nos abrigar? Numa teivá ou no mishkan?
A intenção de Hashem, ela não vai eliminar a geração de Nimrod. Nimrod teve a percepção dos efeitos do dilúvio. Ele entendeu. A sociedade precisou ser destruída porque ela estava se autodestruindo. Então todas as contramedidas são tomadas. Não é isso? Na segurança de trabalho, na segurança pública, não é, Gershon? Qual é a contramedida? Os focos do crime, os focos de riscos, eles são percebidos e aí alguém toma as contramedidas. São os curativos. Então Nimrod teve a percepção, mas ao mesmo tempo ele vai estabelecer um modelo que é totalmente diferente da proposta divina. Qual que é a proposta divina para a humanidade? Multiplicai-vos e enchei a terra. Multiplicai-vos e enchei toda a terra. Agora, das gerações de Noa, nós comentávamos nas últimas semanas que Hashem teve a intenção de constituir os 70 povos a partir dos filhos de Noa. Qual o propósito divino? Né? Aí nós passamos a entender à frente. Os 70 povos deveriam surgir dos filhos de Noa. Mas Nimrod, ele vai fazer um desvio. Vai tomar as contramedidas para que um novo dilúvio, porque o caos não submerja aquela sociedade. E ele vai tomar todas as grandes medidas, porém como um grande revolucionário contra tudo aquilo que é Deus. Tudo aquilo que pertence ou que é divino. Então a sua revolução vai forçar toda aquela sociedade a trabalhar unânime, vai estabelecer um projeto único, uma ocupação única, e que essa ocupação vai fazer com que aquela sociedade se una em torno daquele objetivo comum. Quando a Torá descreve que Nimrod ele era um perito caçador, a sua liderança é diferente de todas as outras lideranças destacadas pelo Taná, de todos os justos, porque ele era um caçador do quê? Nós não teremos aí depois os caçadores que vieram antes e depois de Nimrod. Nós não teremos um outro caçador de que o pai gostava de comer das suas caças. Nimrod, ele era um perito caçador de homens. Caçador de homens. Sabe atrair. Por isso do sucesso da sua nova sociedade que visava ir na contramão do que já havia determinado Deus. E aí, pessoal, nós temos muitos exemplos de sociedade em que a individualidade é proibida. A individualidade, ela é proibida. Você só pode fazer parte de um propósito coletivo, como o de uma teocracia, como o de uma... Aonde está o livre-arbítrio aí? Aonde está o livre-arbítrio de uma sociedade em que a individualidade é proibida? Depois, você cria os idealismos comum. Uma sociedade justa, igualitária.
da participação da produção. Só que os fins não justificam os meios, ou os meios não justificam os fins. E aí perde-se o propósito. Aí você cria uma sociedade em que uma elite se torna um regime totalitário. O totalitarismo caça as liberdades, caça o desenvolvimento humano. Não foi assim as outras experiências? Um judeu que foi para Eretz Israel, fugindo da União Soviética, foi abordado por um judeu israelense e perguntou para esse judeu russo como que é na Rússia a educação. Ele diz, não posso reclamar. E o sistema de moradia? Não posso reclamar. E a economia? Também não posso reclamar. Então o judeu israelense se irritou e perguntou, e por que você veio para cá então? Ele falou, porque aqui eu posso reclamar. Quando você não tem as liberdades de opinião, é definido o tipo de corte de cabelo, de roupa, de casa, que uma sociedade precisa viver. Então você caçou as individualidades do que não é do propósito divino. Por que Hashem não salvou Avel da intenção de assassinato de seu irmão? Por quê? Por que Hashem não livrou Avel de Caim? Porque Hashem não caça as liberdades. Ele deu uma coisa que chama-se livre-arbítrio. Então, essa primeira sociedade, que faz parte das gerações de Noa, ela estabelece uma coisa totalmente na contramão do que determinou Deus. Então, Hashem, com a pretensão de estabelecer os 70 povos dos filhos de Noa, se depara exatamente com uma proposta de uma revolução contra tudo aquilo que se parece de Deus. Não foi essa a proposta divina para o homem. O homem tem liberdade para mentir ou falar a verdade, para fazer o bem e para fazer o mal. Essas liberdades são garantidas. E aí, pessoal, para todos os regimes, prestem bem atenção e olhem para todos os regimes totalitários e veja o que é que funciona ali, nessa sociedade. Aonde a individualidade é caçada. A idolatria é uma proibição? É. Sempre foi. Não é o propósito divino. Mas o judeu e o não judeu, ele pode, que Hashem não permita, ser idólatra ou não. A teocracia, ela não existe para o povo judeu.
Porque você poderia entender assim, não, o povo de Deus, não é isso? O povo de Deus. O que nós poderíamos imaginar o povo de Deus nessa palavra assim, ambígua? Tudo uniformizadinho assim, ó? Não. Exatamente é aqueles que têm a liberdade para desenvolver-se. Para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal. Então as liberdades, elas existem e ela faz parte do propósito divino sobre a vida da humanidade e do homem de se desenvolver, de evoluir, de crescer, de multiplicar, de construir, de reformar. Então, do voto Minerva de Hashem sobre a criação do homem, nós estamos aqui. E a revelação divina, ela vai acontecendo para todas as sociedades. Não tem o profeta das nações? Tem os profetas das nações. Tem os messias das nações. A liberdade é um bem fundamental que nós não podemos abrir mão. Eu conversava com o seu Adam quando ele falava sobre a ideia de construir um kibbutz no Brasil. Um kibbutz no Brasil, ou em qualquer outra parte do mundo, por todas as experiências tidas da presença judaica em 2000 anos, é tempo de experimento ou não? Não deu certo. O único lugar em que o kibbutzim funciona e funcionará é aonde? Em Eretz Israel. É claro que nós somos idealistas. Vamos comprar uma fazenda e vamos levar para lá os justos. Vamos plantar banana, abacate. Maconha não, que isso, pô. Vamos plantar e vamos viver do comum. Não é? Vamos viver do comum. Funciona, dona Cleoma? Mas teria que uniformizar, então. Para funcionar. É aí que vem a imposição, é aí que vem o totalitarismo. O totalitarismo, ele precisa ser colocado porque as cabeças são diferentes. Um quer plantar batata, o outro quer plantar banana. O totalitarismo precisa exigir exatamente a partir desses desacordos. Não, se for assim eu não quero, se for assim eu não vou. Então, quando há a primeira resistência, você precisa impor as suas ideias para funcionar a coisa. Por que deu certo em Eretz Israel os kibbutzim? Existe uma entrevista do Jean Willis. Alguém conhece? Então, para você que não conhece, ele é um agente. Foi um deputado de um partido de esquerda chamado PSOL. Aí ele foi em Israel visitar os kibbutzim e tudo que existe de esquerda lá em Israel. Porque o Estado de Israel, para quem não sabe, foram feitos por judeus de maiorias comunistas e socialistas. Os kibbutzim são de maioria de judeus socialistas e comunistas. De diferentes lugares, de Cuba,
da União Soviética, da França, de todos os redutos comunistas, estão ali os kibbutzim. Moshe Dayan, ele não era de direita, ele não era bolsonarista. Quem mais? Ben Gurion, jornalista. Golda Meir. O Estado de Israel ele foi construído por judeus, socialistas e comunistas. O que a imprensa hoje chama de extrema-direita israelense só mudou em 82, antes da morte de Isaac Rabin, que também era socialista. Então Jean Willis foi lá estudar. E foi lá. É interessante, porque isso serve para o patrimônio da humanidade. Um olhar, porque o socialismo e o comunismo é um idealismo. É um idealismo. São ideias boas, só que não funcionam. Elas só não funcionam. Por que eu estou falando disso agora? Porque nesse relato ele vai falar com muito entusiasmo de um lugar do mundo onde aquele idealismo que ele tem em mente funciona. Você acha que ele já não tinha ido para Cuba? Você acha que ele já não tinha ido para a União Soviética? Lá para a Rússia e para outros países? Mas ninguém fala de Israel, dos kibbutzim, de uma sociedade moderna, autodeterminada, de uma sociedade polarizada. Não falam. Você acha que o Jean Willis não foi para a Venezuela, para a Nicarágua? Ele não estudou os estatutos de todos os partidos de esquerdas do mundo? Estudou, foi objeto de estudo. E, de repente, ele foi parar em Israel para compreender isso. Aí ele faz uma entrevista, é muito emocionante, que ele fala assim, com um brilho nos olhos, sobre o que encontrou. Ele fala assim: a esquerda israelense é uma outra realidade do mundo. Mas se os mesmos judeus que há 2000 anos estão tentando achar um lugar de sobrevivência no mundo, não conseguiram, é o laboratório que nós tivemos para entender que um kibbutz, não funciona no Brasil e nem em outro qualquer lugar do mundo, senão em Israel. Só lá pode funcionar. Então, você quer entender como se fazer parte de uma sociedade judaica? Olhe para São Paulo, olhe para o Rio de Janeiro, olhe para Nova York, olhe para Londres, aonde estão os grandes redutos judaicos, e veja se os grandes redutos judaicos vivem em kibbutzim, fora de Israel. Não, eles vivem em sociedade dinâmica, de alta produtividade. Existe um lugar do mundo para todos os pensamentos, para todas as individualidades, seja ela comunista, seja ela socialista, seja ela de direita, seja ela imperialista, seja ela anarquista, não importa. Existe lugar para todas as individualidades. Foi a proposta que Deus fez. Nas suas contribuições no mundo. Mas o nosso primeiro exemplo, que é objeto de estudo dessa primeira sociedade pós-diluviana, ela trouxe um sistema de imposição. Né? Então, o que Hashem falou para o primeiro casal? Multiplicai-vos e enchei? Qual foi a proposta de Nimrod? É ensinar, que é a região ali entre o Iraque e o Afeganistão, de estabelecer numa planície uma grande torre
para que nós não fôssemos, para que nós não sejamos espalhados. Era uma sociedade única, de pensamento único. Aí diz assim: Hashem desceu para ver a terra. Não roubavam mais, não mexiam mais com a mulher do próximo. Tinham um objetivo comum. E estavam construindo uma sociedade única. Não estava bom? Como diz o judeu russo, não posso reclamar, né? É bom viver e ensinar? Não posso reclamar. O que você faz aí, tijolos? O que os hebreus faziam no Egito? Fazemos tijolos. Então, veja que Nimrod, ele não fez uma grande torre a partir de um pico. Vamos fazer, em cima do Monte Everest, nós vamos fazer ali um pico. E vamos alcançar o cume dos céus. O que ele achou? Um vale? A partir de um vale que ele fez uma grande torre? Não, ele fez a partir de uma planície. A partir de uma planície estabeleceu o propósito de que não sejamos espalhados. Sejamos uma sociedade única. É exatamente o que o Irã propõe. Para o Irã não tem pluralismo, tem fiéis e infiéis. O mundo se divide assim, no pensamento iraniano. Na concepção fundamentalista, radical desses movimentos terroristas, é que só pode existir a sua convicção religiosa, Alá, o Alcorão e o Islã. Cristão é infiel, merece morrer ou ser escravizado. Judeu é infiel, merece morrer ou ser escravizado. E isso para todas as outras culturas. Então só existe dois povos para um radicalismo iraniano: os fiéis e os infiéis. E o que é proposto para os infiéis? Dos que não forem mortos são os nossos escravos. Entendeu? Então esse totalitarismo, ele está destinado a ser um caos. Um caos. O Salmo 29 é a leitura que nós reintroduzimos a Torá no Aron HaKodesh. Esse salmo, conhecidamente, foi atribuído ao rei Davi. O rei Davi. Rei Davi que foi um perseguido político, não foi? Mesmo tendo contribuído com o Estado de Israel, mesmo tendo contribuído com a dinastia do rei Saul, ele foi perseguido. Manteve sua postura, não fez revolução, fugiu, até que fosse aclamado como rei de todas as tribos de Israel, rei de toda Israel. Então Davi, ele descreve o Salmo 29 não como um súdito, não como um perseguido. Agora ele está falando no Salmo 29 como o rei da nação sacerdotal. O que Davi tinha o sonho de construir? O Beit HaMikdash. O rei Davi morreu sonhando em ter participação na construção do Beit HaMikdash. E quando Shilomo inaugura o Beit HaMikdash, o que ele dedica? Esta casa é da onde? Esta é a casa de oração de todos os povos.
Então o rei Davi, ele parecia ser o único que sabia a posição que estava ocupando. O restante do mundo não faz a menor ideia. E como que Davi se sentiu? O dono do mundo? O Todo-Poderoso? Davi foi criticado pelo benjamita quando fugia da presença de Absalão, seu filho, que procurava tirá-lo do poder. Davi decidiu abandonar o palácio. E quando Sadoc pegou a arca para acompanhá-lo como fugitivos, Davi falou: não, a arca fica aqui. Eu vou fugir, mas a arca fica aqui. E foi da vontade divina que Davi fosse reconstituído ao posto de rei. Mas quando fugia da presença de Absalão, o benjamita o amaldiçoava, tacava a pedra nele. Como que um ditador faria? Então, Davi, ele escreve o Salmo 29 dizendo: aos poderosos, ele dedica o salmo aos poderosos, aos grandes, que são as pessoas que ocupam exatamente o lugar de poder. A pessoa que ocupa o lugar do poder. Um primeiro-ministro, um presidente, um rei, um governador, um prefeito, um padre, um pastor, um juiz, um rabino. Nós não falávamos sobre os filhos de Deus que desceram para ver as filhas dos homens? Quem são os filhos de Deus que desceram para ver as filhas dos homens? Eram os juízes, eram as autoridades, eram os homens que tinham as condições e os atributos de fazer a diferença no mundo. Então, por isso que o caos que está destinado no Salmo 29 é a amostra de que todas as autoridades, todos os soberanos precisam reconhecer que o Senhor está sentado sobre a vastidão dos mares. O seu trono está assentado acima do dilúvio, e ele residirá como rei sobre toda a eternidade. É ele que faz cair os cedros do Líbano, descasca as árvores dos bosques, e faz os montes de Sirion saltarem como renas. Então, Davi, quando ele ocupa a posição, quando Davi reconhece o seu lugar no mundo, ele fala: Hashem, o que eu estou fazendo aqui? Ao invés dele se tornar um ditador, ele faz esse salmo declarando: o Senhor está sentado sobre a vastidão dos mares. O Senhor residirá como rei sobre toda a eternidade. Ele é o rei, ele é o Senhor. Então ele determina que todos os ditames de alguém que está no lugar privilegiado seja o de reconhecer Deus como seu soberano e de julgar e de agir com justiça. Por quê? Todas as vezes que esse equívoco acontece com qualquer liderança, o que estamos sujeitos? A um caos. O que aconteceu? Hashem desceu para ver o que estava acontecendo naquela sociedade. E o que ele fez? Espalhou. Frustrou. E aí sim nós temos agora a permissão de estudar sobre
10 gerações pós-dilúvio, que vem no cenário da história mundial, Avram, filho de quem? De Tera. Irmão de Nahor. Nahor, pai de Lot. Que nós vamos compreender o nosso lugar do mundo, a nossa missão. E aí sim nós passamos a entender por que Noa achou graça aos olhos de Deus, a ponto de Hashem falar: faça uma teivá, faça uma arca. Aonde a nossa Torá fica guardada? Os sefaradis chamam Abimá de teivá, né? De teivá. Faça uma teivá. Então, o nosso lugar no mundo e a nossa missão no mundo é de fazer para Deus uma teivá. De fazer para Deus uma morada. É aquela grandeza que nós sempre comentamos, né? Deus se ocupa com a criação do universo, mas ao homem que ele criou à sua semelhança tem que se ocupar com o quê? Com a morada de Deus. Com o que Davi se preocupou? Eu moro num palácio de cedro, mas a tenda, mas a arca de Deus está habitando aonde? Em uma tenda. Então, a ocupação do justo é de estabelecer, de tornar o mundo uma morada, de levar a santidade para os lugares remotos. Por que o único povo da existência humana sobreviveu a tão terrível exílio? Qual outra sociedade da história humana sobreviveu a isso? Fale para nós. Não tem, pessoal. Aos historiadores de plantão, nos mostre uma sociedade da existência humana que sobreviveu a tamanho exílio. Por que nós estamos em Curitiba e não em Eretz Israel? Para tornar esse mundo a morada de Deus. Tikkun Olam. Nós passamos a compreender o nosso papel. Por que Hashem espalhou Levi? Por que Jacó espalhou Levi entre seus irmãos? Ele espalhou na sua ira, não foi? Bateu na mesa e falou que a minha alma não se assente no conselho de vocês. Jacó bateu na mesa, bravo, indignado, com a atitude de que tomaram, e disse: que minha alma não se assente no vosso conselho. Você, Levi, será espalhado entre seus irmãos. Não foi na ira, não foi na indignação, na hora de partilhar a herança. Na hora de partilhar a herança, você descobre que o teu pai deserdou você. Deu os piores lugares da herança. Aonde não se planta, lá nos pedregulhos lá. Fica lá, longe da minha presença. Eles não podem ficar juntos. Mas depois vem Moshe e diz: e a Levi foi encontrado honesto, justo, dignos de usarem o teu urim e teu tumim, e de ensinarem em Israel a sua Torá. As cidades refúgios eram os lugares estratégicos aonde deveriam levar os macerote para Levi, e da onde Levi ensinava a Torá a toda
a casa de Israel. O que é a Haftará? Hoje nós lemos a Haftará de Rosh Hodesh, de Isaías 66. Mas a Haftará da Parashá de Noa também é do profeta Isaías. A Haftará da Parashá dessa porção, ele fala exatamente sobre a forma como Hashem nos espalhou. Só que agora o profeta Isaías está consolando Jerusalém. O que o Uriarro, ele finaliza essa fala, a participação do Minyan, é algo interessante, porque ele fala sobre Deus descer, e Deus desceu para ver. Os nossos sábios afirmam que essa ação foi a equivalente à de Shavuot, ou da revelação da Torá. Foi equivalente à apresentação que Hashem fez para todos os povos. Então, quando dali eles confundem a língua, ele teve que distorcer aquilo que o Gershom observou. Agora eles são unânimes, eles se respeitam, eles não estupram, eles não roubam de si, são idólatras, são revolucionários, mas eles agora aprenderam algo muito importante, que é a civilidade. Eles não se autodestroem. Há consenso, né? Mas o projeto era de tornar o seu nome famoso. Era um totalitarismo que mudaria os propósitos divinos. Então, quando desce e confunde os idiomas, essas pessoas elas passam a terem de volta a percepção de Deus. Quando nós falamos de idolatria, aí você vai puxando, é como um novelo, né, de lã. Você vai puxando, aí você passa, eu poderia falar o nome dos lugares por onde nós passaríamos. Não pode, né? Mas de todos esses lugares que nós vamos passando, ele vai se desenrolar aonde? Quando nós falamos de idolatria, aí nós falamos de paganismo, não é isso? Eu mencionei aqui o nome de uma divindade hoje aqui, na hora de decidir de fazer o homem. De uma religião que se diz monoteísta, não é? Só que ela divide a unidade divina em 3. Não é isso? Ela fracionou a unidade divina. Tudo bem. Se você puxa todas as culturas que já existiram, Roma, Grécia, Média, Pérsia, nós caímos aonde? Babel. Babel se torna o fundamento da idolatria no mundo, que é o que o Gershom disse. Por que que Hashem não acabou com a idolatria ali? Porta dos céus, porque Deus desceu para ver, né? Deus desceu para ver. Deus validou o nome. Mas por que que ele não acabou com a idolatria ali, na raiz? Nós estamos falando da raiz da idolatria, que faz junção exatamente, olha, o Gershom e o Uriarhu, se tivessem combinados, não daria certo. Eles falarem a complementação do que nós estamos tratando. Por que que Hashem não acabou com a raiz da idolatria? O livre-arbítrio. Então, pode ser
imperialista, pode ser capitalista, pode ser comunista, pode ser socialista, pode ser anarquista. Se a sociedade soubesse entender e se respeitar, ela será destruída? Não. Ela não será destruída. Não haverá um dilúvio sobre ela. Acontece que ela mesma, quando avança os seus espaços, ela mesma se autodeteriora, se autodestrói. Agora, quando Hashem desce para ver o que está acontecendo, foi uma revelação. Todos viram, todos entenderam e saíram com seus mais diferentes idiomas. E aí, nós passamos a entender que cada um deles tiveram uma visão diferente do que viram. O que Hashem diz no Sinai? Quando ele entrega, qual é o primeiro mandamento dos 10 pronunciamentos? Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Qual é o segundo mandamento? Não fareis imagens de esculturas. É o segundo mandamento, de não fazer o quê? De não fazer imagem. O que fizeram o pessoal de Babel? Eles viram alguma coisa? Não. Mas, quando você estuda na mitologia, que é aonde nós caímos puxando o novelo, nós caímos na sociedade que Deus baixou para ver. Mas o que eles fizeram? Cada um desenvolveu a sua mitologia. Quando a pessoa descobre que a Trindade não é uma coisa nova, ela vai puxar. Eu estou falando de uma das idolatrias. Ela vai cair aonde? Babel. Lá. Mas as outras convicções, elas também saíram desse encontro. Que foi exatamente a impressão que cada um teve sobre Deus. Mas o que não tinha? A proibição de fazer imagem, de fazer idolatria. Porque qual foi a relação que Deus teve com a sociedade de Babel em relação a que ele tirou do Egito? Eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito. Sou eu. Vocês não viram imagem, não viram nada, senão o monte, as nuvens, o fogo. Portanto, vocês não farão imagem de escultura de nada do que existe no céu ou na terra. A proibição. Não façam imagem. Não façam idolatria. Então isso veio se desenrolando a partir dessa porta, a partir do momento em que Deus fez esse julgamento da sociedade, porém não a destruiu. E espalhou. E aí, eu havia feito a provocação na última semana sobre do porquê Deus não ter feito Gog e Magog de Noa e sim de Abraão. Por que Deus não tornou Noa pai de Gog e Magog e sim Abraão? Não é? Exatamente pela natureza dos dois. Do que Noa fez para garantir um quórum mínimo e do que Abraão fez para garantir um quórum mínimo. Quem que tinha capacidade de garimpar meio aquilo que Deus já havia decretado destruir? Noa. Foi Abraão. Hashem testou, falou: Noa, estou pensando em decidir, na verdade, destruir Sodoma e Gomorra. Não prestam.
muita reclamação. Não é? Foi Avram. Ele que vai falar, Hashem, olha, vamos reconsiderar, e se tiver 50 justos ali, destruirá os justos com os ímpios? O Senhor não vai salvar? Aí Hashem fala assim, se tiver 50, eu poupo a cidade. Então, é para esse homem que Hashem vai falar, olha, eu te farei pai de uma multidão de nações. Ele vai ser pai de Ismael, Isaac vai ser pai de Esaú, e Jacó vai ser pai da nação sagrada. A quem Deus vai decidir que vocês, quando chegamos no deserto, Hashem diz assim, vocês me serão por uma nação sacerdotal. Uma nação sacerdotal. Então, antes de virmos a ser povo, antes de nós, Ismael fez 35 príncipes, Esaú fez outros 35 príncipes, que são as nações com quem Deus tem que lidar sobre os conflitos de interesse. É com esses povos com quem Deus trata até hoje. É com esses povos que Hashem nos espalhou para levar a santidade do seu nome. O Brasil é o último reduto para onde Hashem espalhou a sua herança. Antes da criação do Estado de Israel, a gente veio parar aqui, ó. No fim do mundo. Não na geografia, mas no tempo que Deus determinou para todas as coisas. Isso sim é o fim do mundo. Não estou falando da Sibéria, estou falando do tempo. O último reduto para onde fomos espalhados. Para quê? Quantos dos meus amigos conseguiram voltar ou ir para Eretz Israel, ficaram 5, 2, 3, 7 anos e voltam para cá? Por que o nosso pai Jacó resistiu tanto descer ao Egito? Por que os nossos pais, os nossos patriarcas, os filhos de Jacó resistiram tanto José em descer ao Egito? Por quê? Então, o Egito foi a parte, depois de Sodoma, a parte mais baixa do mundo, menos elevado. Então Abraão, ele conseguiu tirar Ruth para colocá-la na dinastia daquele que seria constituído Mashiach. Abraão fez Deus tirar Ruth das partes mais baixas para colocá-la nos lugares mais elevados. Então, quando nós resistimos, falar, não, se eu tivesse em Israel, tem kasher, tem mikve, tem sinagoga, Mizrahi, Sefaradi, Askenazi, estão todos lá me esperando. Não é, Malahai? Quantos narigudo igual Malahai tem em Eretz Israel? Mas assim, a Zingra escolheu esse. E o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Por que José precisou descer? Não é o que o Barack Obama falou, estando no Cairo? Aqui pisou o José do Egito. Então nós não entendemos os meios pelos quais Deus nos coloca para fazer parte desse tempo, dessa geração, dessa sociedade, desse país, nessa cidade. E qual a diferença, né, que nós fazemos lá, junto a sábios e sábios, sinagogas e sinagogas, qual que é a diferença que nós fazemos ali?
Vou levar a santidade de Deus para Jerusalém. Faz sentido para o Shemuel? Saiu do Pernambuco para São Paulo, de Curitiba, depois tá. Faz sentido o Shemuel sair para levar santidade a Jerusalém? Aonde estão todos os santos brigando, está lá o Maomé, o Cristo e o Moshe estão brigando para levar a santidade para o mesmo lugar. Estão disputando ali. Qual a diferença que eu vou fazer nessa briga? E poderíamos falar dos nossos sábios, dos nossos mestres que estão ali, de todas as nossas comunidades que já estão ali. Aí eu pergunto, Hashem, por que estamos aqui? Para que estamos aqui? O Malahai faz falta aqui. Muitos de nós fazemos falta aqui. Quando saímos daqui fica um vazio. E aumenta-se as dificuldades para os que ficam, para cada um que sai. Se Israel sair 10 rabinos hoje, não faz diferença nenhuma. Se saírem de lá 10 rabinos, não faz diferença. Está sendo mais 1000 produzidos nos próximos meses. O Razan se mudou. Faz falta. Aqui nós fazemos diferença, pessoal. Aqui é o lugar que parece que temos utilidade. Não é? Aqui temos utilidade. Aqui precisa de sinagoga, aqui precisa de minyan, aqui precisa de rabino, aqui precisa de Razan, aqui precisa de tudo. Mikve, Torá. É aqui que nós precisamos. Então, o Brasil é o fim do mundo. Quando nós falamos de um universo judaico, o Brasil é o quê? O fim do mundo. Esse é o último reduto para onde fomos levados, arrastados. E agora, nos últimos momentos, estamos sendo trazidos de volta, mas não sem antes cumprir o que Hashem determinou para cada um de nós. Temos uma missão única. Então, é claro que a realização do sonho da pessoa de ir fazer aliar, é uma mitzvah fazer aliar. Mas eu penso que é o momento de fazer aliar. José falou para os seus irmãos, quando vocês forem para lá, levem os meus ossos. Eu tenho um papel para cumprir aqui ainda. Eu tenho que ficar por aqui. Quando vocês forem, levem. Mas José não abandonou a sua missão, o seu papel, que só ele parecia saber daquilo ali. Então eu vejo assim, as pessoas se esforçam. Tem um amigo que vendeu aqui a empresa, que estava aqui em Caxias do Sul. Estão lá com a família. Mas pergunta lá para Caxias do Sul se ele faz falta. Pergunta para Belo Horizonte, para todos os lugares que devolveram os seus brasileiros que estão ali. É uma realização pessoal? E por que outros acabam por voltar? Não é? Ioná fala o quê? Eu vou para outra direção. Aí o destino pega e traz ele de volta para a sua missão. O destino vai lá e fala, epa, desperta tu que dorme. E aí nós rezamos cada um para o nosso Deus. E a tempestade não acalmou. Então, meu irmão, você que é o problema do nosso caos aqui. Jogou o judeu para fora da água, o mar... Jogou o judeu para fora da água, o destino pegou e pôs ele de volta. Fala, vá.
Nós nos recusamos, porque nós precisamos de um lugar seguro, garantido. É garantido estar em Eretz Israel. Não roubam o teu celular. Pode estar com 8 diferentes frentes de guerra, ainda é o lugar mais seguro do que em muitas regiões do Brasil, até mais do que Curitiba. Lá tem tudo que nós precisamos para a elevação da nossa alma, para a educação dos nossos filhos. Está tudo ali. E por que nós estamos aqui? Aí, quando entendemos, né? Aí nós cantamos Anateca, Sefarade, por que está nos expulsando? Por que estamos sendo tirados daqui? Então a raiz da idolatria, né? O que é Avraham? Avraham sim precisou sair. Avraham precisou fazer, como Gershon diz, a vida tornou-se mais difícil. Nimrod ficou sabendo que a ousadia do menino de pegar as imagens das divindades, do politeísmo que existia do seu tempo, do universo da idolatria, colocaram eles tudo numa sala, colocaram um guisado, e ele moeu eles no pau, quebrou, e colocou o taco na mão do ídolo maior. Quem fez isso? O grandão ali. Brigaram por causa do manjar. Ele quebrou tudo. E o pai falou assim, mas... Mentira! Mentira! Não pode, eles não são Deus, eles não são objetos. E Avraham falou assim, como que o senhor deposita a sua fé e confiança naquilo que não pode lutar pelo próprio manjar? Não pode defender o próprio manjar. Aí ele pegou o pai dele. Nimrod ficou sabendo. Nós temos uma canção sefaradi que diz, Avraham Avinu, quando o rei Nimrod, né? O rei Nimrod diz essa canção, que o rei Nimrod viu quando a mãe de Avraham ficou grávida. E ele diz que viu uma luz que resplandecia daquele bairro, daquele reduto. E quando ele encontrava com a mãe de Avraham, o rosto dela ilumina. E o rei Nimrod perguntava, por quê? Por que que o teu rosto resplandece? Que é quando vem o refrão. Avraham Avinu, Avraham querido, luz de Israel. A nação sagrada viria dessa persona. Dessa persona. Nosso pai Avraham foi jogado na fornalha de fogo. Ele foi jogado na fornalha de fogo porque ele desafiou as leis do politeísmo, anunciando a existência de um único Deus. Aonde? Aonde que ele resplandece primeiro? Ele resplandeceu em Belém? Foi em Belém que ele resplandeceu? Foi em Ur dos Caldeus. Foi no berço da idolatria. Lá no centro da idolatria, quem que vai nascer no centro da idolatria? A luz de Israel. Avraham Avinu, Avraham querido, luz de Israel. Isso faz sentido para nós, todo sentido. Ele foi jogado na fornalha de fogo exatamente porque desafiou as idolatrias daquela região. Aí sim. Aí Hashem, que havia transcendido Noa, fala, agora você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você talvez vai merecer ser o pai dos povos,
e ainda na nação sagrada. Aí nós começamos a entender o nosso papel no universo que Deus criou. O nosso espaço que nós precisamos conquistar. E aí, aonde foi o primeiro cativeiro judaico? Babilônia. Babilônia foi o nosso primeiro cativeiro. Jeremias falou, do norte vai se desprender o mal. 21 dias. O rei da Babilônia leva cativo Judá. Nós tivemos lá um grande profeta, Daniel, o erudito, que trouxe a revelação dos sonhos ali do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor é descendente de quem? De quem que Nabucodonosor descende? De Nimrod. Nabucodonosor é descendente de Nimrod. Nabucodonosor, o seu ego, que tinha a intenção de tornar o seu nome célebre, foi o primeiro grande rei. Cria uma lei dizendo de que ninguém poderia reverenciar outra divindade, senão uma determinada divindade. Aí eles acham ali os culpados, Sadraque, Mesaque e Abednego, e os levam para a fornalha e os lançam na fornalha de fogo. Os homens que lançaram morreram pelo calor intenso. Mas Nabucodonosor encarava que dos 3 que caminhavam ali, que foram lançados, havia 4, e andavam, e andavam, e andavam, e o rei chamou-os para fora e mudou a sua opinião. O castigo que Hashem cobrou por usarem os utensílios sagrados do filho de Nabucodonosor trouxe a ascensão de um outro governo. Outro governo substituiu a dinastia de Nabucodonosor porque não respeitou os utensílios sagrados. Combater a idolatria, pessoal, combater a idolatria em nós mesmos, nos desafios que temos aí para a nossa geração. Agora, veja que Jerusalém, ela se torna comparada novamente na Haftará da Parashá dessa semana, que é a que o profeta Isaías vai falar o seguinte: canta, ó estéreo, que não deste a luz, rompe em cânticos, e clama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada. Quem são essas mulheres? São 2 mulheres reivindicando. Uma está solitária e a outra reivindica ter marido. Diz o Eterno: alarga o teu espaço, a tua tenda, estenda as suas cortinas, as suas habitações, e não impeças, alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas, porque te fortalecerás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. E fará que sejam habitadas as cidades desertas. Não temas, porque não serás envergonhadas. Não te envergonhes, porque não serás humilhada, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez,
pois o teu Senhor que te fez, o Eterno dos Exércitos é o seu nome, e o teu Redentor, o teu Santo de Israel, Deus de toda a terra. Ele que é chamado, porque Eterno o chamou, porque a mulher desamparada de espírito triste, como mulher da mocidade de que fora repudiada, considerou o teu Deus. Por um breve momento abandonei-te, mas com grandes misericórdias recolherei, e com pouco de ira escondi de ti o meu momento, a minha face. E com eterna benignidade me compadeço de ti, diz o Eterno teu Redentor. Pois eis que para mim é como as águas de Noa. Como jurei que as águas de Noa não passariam mais sobre a terra, assim jurei, não me irarei mais contra ti e nem te repreenderei. A partir de quando, pessoal, que a mulher passa a ser consolada? A partir do momento que seus filhos estão sendo reunidos. Os seus filhos estão sendo reunidos, ela nem sabia mais que tinha filhos. Não tinha marido, não tinha honra. Era envergonhada e agora ela está precisando estender as suas tendas. Para a direita e para a esquerda. Vamos ampliar a sinagoga. Como as águas de Noa, jurei, não me irarei mais contra você. Vocês viram que na leitura do Rosh Chodesh, da Haftarah, quem que leu? O Shaul? Lá diz assim, quem já viu tal coisa, poderia nascer uma nação em um só dia? De uma só vez? As dores de parto. Aquela profecia de Isaías 66, do conflito que Deus está tendo com os que se purificam nos jardins, comendo carne de porco e coisas de caldos de ratos abomináveis, de répteis. Em 1948, a criação do Estado de Israel dá o mundo uma nova fase, um novo objeto. Um novo objeto para que as nações possam se degradar. Ó tu, Jerusalém, aflita, atormentada, desconsolada, eis que eu farei do teu assoalho de esmeraldas, e em lugar de pedras eu fundarei safiras, em lugar de vidraças, rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e todo o teu território de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão discípulos do Eterno. Grande será a paz de teus filhos, e pela tua justiça será estabelecida, e estarás removida longe da opressão. Porque não temerás o terror, e não te chegará mal. Certamente terão medo os que se apartam de mim, e dos que pelejam contra ti, diante de ti cairão. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, olha o Irã, e que produz ferramentas para o seu devido fim. Mas também fui eu que criei o assolador para destruir. Toda ferramenta que tiver forjada contra ti não prosperará. Olha o Lula. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Eterno e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. A Haftarah de hoje. O caos
pior do que as enchentes do Rio Grande do Sul, pior do que as enchentes que estão assolando a Espanha, é o caos humano, político, econômico, que uma sociedade pode infligir ao seu próprio povo. E Jerusalém volta a ser o centro das atenções, a partir da leitura do nascimento de um Estado. Quem poderia falar de tal coisa? Poderia uma nação nascer de uma só vez? De uma só vez? A todos os que têm de sede, ide às águas. E vós, que não tendes dinheiro, ide e comprai e comei. Comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com atenção e comei do que é bom. Deleite-se a vossa alma naquilo que engorda. Inclina os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa alma e viverá. Farei convosco uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que dei por testemunha aos povos. Por que os povos? Por príncipe e comandante dos povos, que chamará uma nação que não conheces para te servir, e uma nação que não te conheceu correrá para receber tua ordem por amor do eterno teu Deus e o Santo de Israel, pois ele te glorificou. As nações concorrerão a ela, diz o profeta. As nações perguntarão: o que é para eu fazer? Então, só podemos ser nação sagrada se nós cumprirmos o nosso papel de levar luz. Só podemos cumprir o nosso papel de ensinar sobre a unidade divina. A nossa utilidade, pessoal, ela está aqui, do lugar da onde fomos plantados, né? Essa é a nossa utilidade. O Rebbe Lubavitch morreu sem pisar em Jerusalém. Mas pergunte se ele foi sem cumprir a sua missão. Pergunte. Quando pisasse em Israel, em Jerusalém, seria declarado que não era rabino. Quando ele colocasse os pés, seria declarado isso. Mas em Israel, aonde existe uma sinagoga da comunidade, para cada uma sinagoga da comunidade judaica que existe em Israel, existe 4 comunidades que são alunos do Rebbe. No mundo inteiro. Nós precisamos entender o nosso papel, os nossos esforços, ele tem que girar em torno da nossa família. A nossa família é a base, é dali que tudo começa a dar certo. Então, da nossa família, da nossa comunidade e da nossa sociedade. Se não der certo na tua família, não há possibilidade de que isso funcione na sinagoga e muito menos para a sociedade. Diz que 2 anos depois de Shem sair da arca, ele gerou filhos. 2 anos depois de sair da arca. Os princípios familiares, o Juan Pablo comentou aqui. As empresas de que elas são
as grandes empresas, de que o seu maior cliente é o Estado, as empresas já estão implantando os banheiros unissex, porque trata-se de uma política de inclusão. Você vende para o Estado se você atingir e atender as mudanças que o Estado precisa fazer. Depois vem as instituições públicas, as escolas e outras instituições, em que a ilegalidade vai se tornando legal, contra os nossos princípios. Vamos normatizando o errado. Aí que vem o caos social. A injustiça. Vem. Aonde vem o caos do Salmo 29? O caos do Salmo 29 vem dos filhos de Deus que impõem uma injustiça social. E aí a falta de moralidade tem como alvo a família. A família. Quando Hashem achou graça, quando Noa achou graça aos olhos de Hashem, é porque viu nele a possibilidade de que a instituição familiar desse certo. Então, quando os filhos de Noa saem da arca, 2 anos depois, eles têm filhos. O Midrash diz que eles não podiam, eles se ocupavam o tempo todo, 24 horas, alimentando os animais. Então eles não tinham tempo para outra coisa, senão cumprir aquela vontade. Mas eles só podiam voltarem a viver uma vida social quando a arca repousasse. Quando a arca repousou, então eles voltaram a povoar a terra. Então a família, pessoal, a família, você veja que a linguagem que a Hashem está tratando aqui. Qual que é a estrutura que tem uma mulher repudiada? Uma mulher repudiada, o que você pode esperar dos filhos de uma mulher repudiada? Quais são as chances? Ela é muito menor do que aquela em que uma família ela está constituída. Não é isso? Como que Hashem está tratando Jerusalém? Como que é uma mãe no cuidado de vários filhos, sem a proteção, o olhar do pai? Como que pode ser? Então olhe para todos os casos e teremos sim surpresas de que muitas mães terão feito os milagres, mas na maioria os seus filhos perdem-se. E Hashem está tratando aqui Jerusalém como que? Ó tu, que foi repudiada, viúva. O que pode se esperar? Então aí sim, Noa e os seus filhos, eles começam a repovoar. E a moralidade, os nossos princípios, eles precisam serem defendidos em todos os aspectos. Na sociedade que nós vivemos. Onde não tem colégio israelita para os seus filhos. O nosso vereador, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente não são judeus. É daqui. Aonde a religião não é exatamente a que você professa. É daqui que fazemos o nosso papel de resplandecer, de cumprir a nossa missão. E se nós não voltarmos para Jerusalém, os nossos filhos voltarão. Os nossos netos voltarão. Voltarão mediante aquilo que nós fizermos aqui.